Está com a gente o Walter Caetano, que é diretor da Conan, Consultoria em Administração Municipal, que vai falar exatamente sobre o Fundeb, que diferença que fará agora e o que se espera em termos de contrapartida. Walter, boa tarde. Boa tarde, Berenice, tudo bem? Boa tarde a você, jovem. Bom, a aprovação do Fundeb foi considerada aí uma grande vitória para a educação brasileira, porque isso garante um aporte maior de recursos por parte do governo federal. Agora, o senhor tem alguns questionamentos em relação à forma como o dinheiro é aplicado, não é? Na verdade é o seguinte, Berenice, eu acho que foi uma grande vitória da área educacional com relação a esse aporte de recursos que a União vai fazer. Eu acho extremamente importante porque nós não podemos pensar de forma diferente. A educação é coisa prioritária no nosso país, né? Eu diria que talvez seja a maior prioridade é o gasto com educação. A minha preocupação, na verdade, é saber se esse dinheiro que vai ser gerado, ele vai efetivamente para dentro da escola. Aí é que fica a minha preocupação com relação a tornar agora o Fundeb definitivo. Então, deixa eu passar a explicar para vocês mais ou menos o que vem acontecendo. O que vem acontecendo é o seguinte: nós tivemos no início o Fundeb, naquele momento, se destinava exclusivamente a atender o ensino fundamental, e havia também uma determinação que eu teria que gastar um mínimo de 60% com os profissionais do magistério. Esse mínimo de gastar com o magistério, eu vou explicar mais à frente para vocês o que isso ocasiona. Naquela oportunidade, o que acontecia? Os municípios não conseguiam gastar o mínimo de 60% com os professores. E essa dificuldade foi traduzida no seguinte: olha, se eu não atinjo o mínimo de 60% com os professores, o que falta, o residual a aplicar, passaram a dividir esse valor entre os professores na razão direta do salário que cada um percebia. E houve uma distribuição de dinheiro sem nenhum critério, um rateio sem critério. Depois veio o Fundeb, alterou o Fundeb, e o Fundeb englobou o ensino fundamental. Ao ensino fundamental, englobou a educação infantil. Com o englobamento da educação infantil, a coisa ficou um pouco melhor, ficou mais equilibrada em termos de gastar o mínimo de 60%. Agora vem o Fundef definitivo. Eu vou ter que gastar agora, no mínimo, 70% com os professores, quando a proposta do governo era gastar 70% como teto, não como piso de salário. Mas ficou o piso. E para esse piso de 70%, não ficou claro qual é a obrigatoriedade no gasto dos 30% que não seja salário. Porque se eu tenho um mínimo de 70%, e nós estamos vivendo hoje, na verdade, uma queda do crescimento populacional, nós teremos futuramente menos alunos demandam menos escola, menos professores, e assim sucessivamente, menos gasto com merenda, mas a receita sobe. E a receita subindo, eu tenho que gastar no mínimo 70% com os professores. Eu não sou contra isso, mas eu acho que teria que haver uma contrapartida no gasto com o professor, o que for acima desses 70%, tem que haver uma contrapartida de melhoria na qualidade do ensino público no Brasil. Porque nós, com esse valor que hoje será despendido, ou seja, a União sai de 10% para 23%, quer dizer, mais do que o dobro do que vinha aplicando na educação, eu acho que nós teremos condições de ter um ensino público de melhor qualidade, inclusive concorrendo com a iniciativa privada, com ensino de melhor que o ensino privado. E trazendo para dentro da escola pública o pessoal da classe média, por exemplo, que hoje gasta muito dinheiro com escolas privadas. Na minha época, na verdade, estudar na escola privada é para aquele aluno que o pai pagou e passou. Hoje não. Hoje, na verdade, o ensino público é um ensino de muita baixa qualidade, obrigando que as pessoas matriculem seus filhos na rede privada. E não é justo, com tanto dinheiro que agora está sendo despendido para a educação, e eu acho que é prioritário se gastar educação, eu acho que nós temos que gastar com educação, mas nós temos que cuidar agora que realmente o nosso ensino seja de qualidade. Vitor? Obrigado, Denise. E uma pergunta também, Walter, boa tarde para você, é sobre a regulamentação. Como é esse processo e qual deve ser a participação do Ministério da Educação? O que é que você espera do ministro da Educação, que agora chegou há pouco ao cargo? De que forma o ministro Milton Ribeiro pode ajudar também nessa discussão? Qual deveria ser o papel do MEC? O que eu acho que o prioritário aí agora,
no momento é o seguinte, até então, até o Fundeb antigo, o novo muda esse critério, a União contribuía com 10% com os estados que não atingiam o mínimo por aluno. Quer dizer, o aluno saiu de 3.700 para 5.700 o custo anual aluno, quer dizer, dobrou praticamente o valor por aluno. Você tem hoje, na verdade, um salário mínimo, né, do professor, um base nacional, acima de R$ 2.800 por professor. Quer dizer, não pode ganhar menos do que R$ 2.800 por professor. Esse é o que está estabelecido. Então, qual é a minha preocupação hoje com relação à forma como isso vai se dar? Vai ser progressiva, quer dizer, a União, os 10% está mantido, ela vai dar 10% para aquele estado que não atingiu o mínimo, ou o Distrito Federal. E tem mais uma parte, que é os 12,5% que ele vai aumentar, ele vai dar agora na razão dos sistemas de ensino, não é mais para o Estado. Então isso melhorou muito, porque antigamente São Paulo, a região sul-sudeste, não recebia absolutamente nada, porque a complementação iria só para Norte e Nordeste. Hoje não, nós podemos ter dentro do Estado de São Paulo uma complementação de recursos para a educação de um município que seja pobre dentro do Estado de São Paulo. Se aquele município não atingir o mínimo de aplicação, ele vai receber recursos de compensação da União. Isso melhorou muito nesse aspecto, né? A única coisa que eu achei que ficou muito fraco foi os 2,5%. Os 2,5% que não entra em vigor logo no primeiro ano, não entra em 2021, porque nós vamos ter uma entrada em 2021 de 2% já. A União vai aplicar os 10%, certo, complementando para Estado e Distrito Federal, e mais 2% na razão do sistema de ensino. E aí sim, já começa com 2%, e esse 2% vai até 10,5% até 2016. Mas eu tinha os 15% que estava na linha C do artigo 60 das disposições transitórias, que é 0,75, começa 0,75 em 2023. Esse C seria o melhor, ou seja, é quando a lei vai regulamentar qual o indicador, através do Sistema Nacional de Ensino, quais os indicadores que os municípios vão ter que atender para receber esse prêmio, ou seja, isso está relacionado com a melhoria na qualidade do ensino. Então eu acho que aí, realmente, o MEC é importante acompanhar isso e talvez mais tarde mudar. E tem uma coisa também importante, eles mudaram também na composição do valor adicionado do município. Quando o valor adicionado tinha um peso de 70% no índice de participação, hoje ele desceu para 65%, e os outros 35%, na verdade, ficou também uma parte para a educação. No mínimo 10%, o município vai receber um aumento, de incremento no seu índice de participação no ICMS, de acordo com aquilo que ele mostrar de evolução no campo da educação. Perfeito, nós ouvimos Walter Caetano, que é diretor do CONAN, Consultoria e Administração Municipal. Senhor Walter, muito obrigado, uma boa tarde. Disponha, boa tarde.